Conforme vai aumentando a concorrência, vai aumentando a competitividade, a gente vai ver alguns médicos, alguns serviços se despontando como o centralizador, o criador de autoridade que pega uma base de pacientes e consegue se comunicar direto para ela. Pensa comigo, você que está aqui, né, tem o Vitor como referência, né? É improvável que se você encontrar uma outra pessoa falando de assuntos relacionados a marketing médico, né? E tá falando coisas que são diferentes daquelas do Vitor, é bem improvável que você vai sair do Vitor e vai direto para o outro no impulso, porque, tem uma confiança, você já viu que o que você fez, aprendeu com ele, aplicou na prática, deu resultado, então ele já é uma autoridade para você e é a sua fonte de informação curada. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer com os médicos. Então, nesse primeiro momento, né, o médico ele ainda está meio cético com plataformas, ele não entendeu que ele tem que criar uma audiência para poder ter um canal de comunicação direto. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, a mais um vídeo sobre marketing médico. Porém, hoje eu não vou falar sobre nenhuma técnica de marketing médico. Eu vou bater um papo com um médico que leva a palavra empreendedor a sério. O nome dele é Rafael Trota, já nós vamos falar quem é ele. Mas primeiro, o Rafael está fazendo algo grandioso com o projeto dele, a iMedicina, é uma startup que já tá com números muito qualificados para a gente estar aqui batendo essa conversa. E Rafael, a primeira coisa que eu quero mostrar para o médico, qual o problema a iMedicina e você viu no passado que poderia resolver e aí criou a iMedicina para resolver? Em primeiro lugar, muito obrigado aí pela participação no seu canal, viu, Vitor? Eu me sinto muito lisonjeado de poder compartilhar um pouco do que a gente aprendeu por aqui. Eu sou o Rafael Trota, eu sou médico oftalmologista e para mim essa dor ela foi um pouco natural, né? Já te falando exatamente a respeito do problema que a gente mais ataca. Quando eu me formei lá em 2009, né, comecei a atender em consultórios, eu sempre tive muita dificuldade de captar pacientes, né? Então, assim, eu sentia que quando eu ia para ativo, para atuação, os softwares que existiam no mercado, eles me auxiliavam muito na gestão da clínica, no controle financeiro e uma série de outras questões, mas eles não me ajudavam de maneira estruturada a conseguir mais pacientes no meu consultório. E é como se eles resolvessem problemas de clínicas já com um histórico e volume de atendimento mais consolidado, mas naquela época eu não sofria problemas para ter que preocupar com faturamento, ter que preocupar com gestão de coisas que na verdade não eram problemas para mim. E captar pacientes sempre foi uma dificuldade. Dali eu senti a necessidade de desenvolver uma plataforma que pudesse me auxiliar de forma mais orgânica a atrair mais pacientes, a atender esses pacientes de uma forma diferenciada e oferecer uma experiência fora da curva para eles depois no pós-consulta, né? Ótima explicação, até porque a maioria dos e-mails que eu recebo todos os dias, eu acho que essa é a realidade do médico atual, a maioria deles que atendem em consultório, não aquele que atende nas cirurgias eletivas em hospitais, na saúde pública, o médico empreendedor, que é esse que está vendo esse vídeo, que atende em consultório, um oftalmo, um cardiologista, esse médico sabe que a maioria das soluções que são vendidas para ele são soluções administrativas. São aqueles softwares para manejar desde um receituário ou uma agenda, etc, etc. E quase nada se falou em software, em movimento de automatização para a captação de pacientes. E isso casa muito com o marketing, com as dicas, as aulas que eu sempre trago para você que é médico. Então, resolver esse problema, eu acho que é fundamental, porque a maioria de quem está assistindo aqui tem esse problema. Ele não precisa de um software, ele vai precisar uma hora de um software robusto para administrar a clínica dele. Agora, para atrair paciente, que software é esse? Então, a iMedicina é uma dessas soluções. Então, agora fala um pouco sobre a iMedicina. Legal. Sobre o problema, o que esse software faz assim, específico? Show de bola. Eu gosto de, ao explicar a iMedicina, eu prefiro explicar a jornada do paciente, entendeu? Que funciona mais ou menos o seguinte. Um paciente hoje que não te conhece, né, ele acaba chegando até você através de determinados canais, de determinadas formas, né? É muito comum, se o seu boca a boca é forte, as pessoas te recomendam e etc, que esse paciente tome conhecimento do seu nome, da sua marca, mas na hora que ele precisa de buscar um pouco mais de informação, caminhando ali para uma jornada já de quase tomar uma decisão a respeito daquele problema, ele provavelmente vai chegar até a internet para poder buscar mais informações a respeito do seu nome. E ali ele deve encontrar o seu site, explicando o que você faz, explicando ali o serviço que você presta. Às vezes ele navega no seu blog para poder consumir um pouco mais de informações sobre aqueles tratamentos e doenças que você cuida no seu consultório, até o momento que ele resolve fazer um agendamento porque ele sentiu confiança suficiente para poder marcar com você. E aí ele clica naquele botão de agendar online, nem precisa de ligar no seu consultório, seleciona o horário na lista,
pum, caiu dentro do sistema. A secretária já recebeu aquele cadastro e dali para frente entram todos os nossos módulos de atendimento. Então, dentro do software do eMedicina, ele vai conseguir, através do agendamento online, captar esses pacientes e dali para frente. Software de gestão de agenda, gestão de finança, controle de prontuário, tem toda a parte burocrática, porque a gente não pode viver sem ela também, né? Então, assim, o cara consegue fazer receituário, prescrição, cadastro dos convênios, dos procedimentos, das tabelas, para poder ter um operacional fluido dentro do sistema. A lógica que a gente utilizou no desenvolvimento do eMedicina foi o seguinte: esses processos são importantes, mas eles não são fundamentais. Então a gente vai tirar o foco deles durante o desenvolvimento da plataforma. O que eu quero dizer com tirar o foco? A gente focou muito em oferecer uma experiência para o médico, sem campo na tela, com uma usabilidade melhor, para que ele conseguisse de fato olhar para o paciente e não para a tela do sistema na hora de preencher um determinado cadastro, na hora de fazer um atendimento do paciente em si. E aí, beleza, o paciente vai sair, né? Existem estatísticas do Google, por exemplo, que mostram pra gente que 50% dos pacientes que saem de um consultório médico, eles vão na internet, nos dias seguintes, buscar informações que possam invalidar o que aquele primeiro médico disse para poder justificar o agendamento de uma segunda consulta, para escutar uma segunda opinião. E aí o que a gente pode fazer para poder matar esse fluxo? Imagina só que você, como paciente, no dia seguinte você recebe um e-mail assim, ó: oi Vitor, tudo bem? Aqui é o Dr. Rafael, estou entrando em contato porque ontem você esteve lá no consultório e a gente falou sobre diabetes. Eu sei que não dá para esgotar o assunto numa conversa, numa consulta. Então olha, eu escrevi um artigo lá no meu blog, lá no meu site, que te explica tudo que você precisa saber a respeito de diabetes. Dá uma olhada lá, ó. Lembra que daqui um mês você tem que me voltar com os exames. O próprio sistema, um mês depois, dispara um e-mail para o Vitor assim: oi Vitor, beleza? Rafael aqui, cara. Conseguiu fazer os exames? Está aqui o link do agendamento online. Escolhe lá um horário para poder voltar no meu consultório. Beleza, eu crio o fluxo uma única vez, esse fluxo do diabetes, por exemplo. Eu tenho que sentar e criar o e-mail uma vez, né? Então eu vou criar um modelo de e-mail e todas as vezes que eu atendi um paciente com diabetes, a única coisa que eu tenho que fazer, igual a rede social, eu marco uma tag, né? Uma hashtag diabetes. Porque eu coloquei hashtag diabetes no prontuário do paciente, os e-mails já vão ser disparados nas datas que eu configurei. Automação de comunicação. Tem um dos vídeos que talvez você já tenha assistido, se não, procura no meu canal, que eu falo da técnica da apresentação antecipada, que nos Estados Unidos é muito utilizada. Por exemplo, paciente já que estamos falando de oftalmo, cirurgia refrativa. Imagina que esse paciente ligou para a sua secretária, agendou o procedimento, e aí, só que esse paciente está cheio de medo, esse paciente ele ainda não sabe em quanto tempo ele vai poder voltar às atividades, vai voltar a trabalhar, vai conseguir ter uma vida normal depois da cirurgia refrativa, se ele tem que ir em jejum ou não, etc, etc. O que nessa técnica eu sempre falei para o médico? Imagina se você tivesse como automatizar, não é para você sentar e todos os dias enviar. O paciente agendou a cirurgia refrativa, ele já vai receber um combo, seja um e-book, mas principalmente um e-mail que vai explicar: olha só, eu vi que você agendou a cirurgia refrativa. Você vai precisar em jejum ou não, aí vai explicar. Você vai poder voltar a trabalhar depois de X dias ou não. Você vai ter que ficar com tapa-olhos por X horas, ou 12 horas, ou 8 horas, aí vai depender da... E aí você vai explicar tudo aquilo que ele já tem dúvida. Para quê? Porque ele já vai chegar no seu consultório depois para fazer a cirurgia, já pronto. E principalmente, dentro desse texto, você vai enviar elementos de autoridade. Ou seja, você vai falar que você faz parte da sociedade brasileira, que você já realizou X... dessa mesma cirurgia você já realizou X ou Y atendimentos assim. Ou seja, o paciente já vem com a ideia toda comprada no momento. Isso é o anterior, é a questão de apresentação antecipada. E agora você me falando, na hora que o paciente sai desses dados do Google, que é muito importante isso, o médico enviar logo depois que o paciente sai outros argumentos para retificar tudo aquilo que ele falou, isso é ótimo, é automatização. Rafael, eu acho incrível isso aí. Olha só. As pessoas, talvez, aqui a gente está falando, você é um oftalmo que resolveu fazer uma startup. Imagina, startup, a gente imagina que startup é coisa do pessoal do Vale do Silício, aquele pessoal de publicidade, de TI, mas não, tem um médico que foi para essa área da startup e que hoje você já conseguiu convencer quantos médicos hoje a participar desse projeto da medicina. Você já tem um certo sucesso na área. Assim, sucesso não dá pra dizer, né? O sucesso ele vai sendo construído aos poucos, né? É o que a gente está tentando fazer aqui também, né? Trazer mais gente para esse environment de comunicação em saúde, de marketing médico, né? Hoje a gente tem em torno de 1.000 e alguma coisa, uns 1.300 a 1.400 clientes, né? Usuários da plataforma do eMedicina.
e são mais de 60 mil que já passaram por treinamentos, por cursos que a gente fez a respeito do tema. Então, nem sempre a gente gosta de ser bem isento em relação a isso, sabe? Existem plataformas no mercado que o médico pode utilizar e a nossa lógica aqui leve informação curada e útil para o paciente. Se vai ser dentro da medicina ou não, cara, é um detalhe, né? Mas o que a gente quer é uma mudança de mercado mesmo. Então, a gente, nos cursos e treinamentos, a gente tenta sempre trazer o que você deve fazer a respeito do ponto de vista de processo, que a gente olha na nossa base de forma estatística e analisa o que funciona e o que não funciona em diversas especialidades e diversos cenários, e a gente te propõe aquela metodologia de atuação. Se o cara vai utilizar o e-medicina ou outras ferramentas é apenas um detalhe, né? Então o que a gente tem é o impacto mesmo levando para o público. Mas para trocar em miúdos, é muito comum alguém que faz TI, a pessoa faz um curso de TI ou de programação, a primeira coisa que ela vai desenvolver, até para terminar o curso e ter lá um diploma, ela vai desenvolver um software para o médico. Prontuário eletrônico. Então, todos os dias chegam e-mails para médicos. Olha aqui, a solução da sua vida, um prontuário eletrônico, de gente que não tem nem validado esse processo, etc. Então tem assim 2, 3 mil opções no Brasil de prontuário eletrônico, falando que vai salvar a vida desse médico, vai mudar a vida dele. E o iMedicina, a gente já entendeu que é uma plataforma, antes de ser administrativa, é uma plataforma de marketing. Assim, que tem quase nenhum player no mercado que explora isso. Então, no mínimo, foi pioneiro nessa área. Só que ao mesmo tempo a gente nota que o médico, não sei se é no caso da medicina, mas eu noto que é o seguinte, por ele ter tanto essas ofertas de plataformas, isso e aquilo, ele se torna um pouco cético. Ele reclama muito do mercado, porque o mercado realmente não está nada promissor para quem não trabalha bem o marketing, vamos deixar isso, vamos pontuar, mas o mercado para aquele médico que ainda acha que basta eu ter o meu consultório, ter o meu diploma, uma especialidade, vai lotar. Não, já não é mais assim. Só que esse médico ele é impactado por oferta e ele acaba que ele não acredita em nenhuma, né? Ele é cético. Como que, na tua opinião, você acha que vai ser esse futuro? Os médicos vão começar a abraçar mais essas novas causas, a entender a importância que tem uma automação, um software para o consultório dele, ou ele vai continuar ainda fechado, achando que tudo que é oferta é só para tirar o dinheiro dele, etc, etc? Deixa eu te dar um exemplo por outro lado, né? O mercado médico, ele ainda não está saturado da forma como a gente vê outros mercados da área de saúde. Então ainda há espaço para atuação, apesar da gente ver continuamente um cenário de queda, né, tanto de honorário, quanto de volume de paciente, quanto de polarização em torno de alguns serviços mais centrados e estruturados. Se tal o caso, por exemplo, do Doutor Consulta, né, expandindo o Brasil inteiro, concentrando uma clientela que, já provavelmente não vai se consultar com outros profissionais com um ticket mais alto porque tiveram um atendimento ali que eles julgaram que foi adequado para a situação dele e agora estão sob impacto direto daquela marca, né, sob a autoridade daquele player. O que eu acredito que realmente vai acontecer é que, conforme vai aumentando a concorrência, vai aumentando a competitividade, a gente vai ver alguns médicos, alguns serviços se despontando como o centralizador, o criador de autoridade que pega uma base de pacientes e consegue se comunicar direto para ela. Pensa comigo, você que está aqui, né, tem o Vitor como referência, né? É improvável que, se você encontrar uma outra pessoa falando de assuntos relacionados a marketing médico, né? E tá falando coisas que são diferentes daquelas do Vitor, é bem improvável que você vai sair do Vitor e vai direto para o outro no impulso, porque, tem uma confiança, você já viu que o que você fez, aprendeu com ele, aplicou na prática, deu resultado, então ele já é uma autoridade para você e é a sua fonte de informação curada. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer com os médicos. Então, nesse primeiro momento, né, o médico ele ainda está meio cético com plataformas, ele não entendeu que ele tem que criar uma audiência para poder ter um canal de comunicação direto. As pessoas vão começar a se despontar, alguns médicos vão começar a se despontar como autoridade nas regiões. E depois mudar esse cenário vai ser algo complexo, né, que você vai ter que entrar com uma comunicação cada vez mais estruturada, num momento mais distante daquele momento da compra do cliente, né? Então, pra você poder ganhar essa posição de autoridade, você vai ter que levar muito conteúdo útil, muita informação, você vai ter que ter provavelmente muito vídeo engajando a sua clientela em torno daqueles assuntos que você é especialista, para que ele ganhe uma confiança e no futuro ele agente com você. Então eu acho que quanto antes os médicos começarem a se posicionar como essa figura que não é só presta um serviço, né? Ele é a referência naquele assunto, o quanto antes esses pacientes vão começar a se vincular a ele.
E eu acho que vai ser um movimento meio em manada, sabe? Na hora que alguns perceberem que os outros estão despontando e estão concentrando em determinado tipo de público, vai ser inevitável que eles também venham para as mesmas estratégias e tecnologias. Eu posso citar como exemplo mercados um pouco mais consolidados, como é o mercado que a gente mesmo vive aqui, que é o mercado de tecnologia em saúde, como o Vitor bem disse, né? Software de prontuário eletrônico, né? Indo para o mercado e fazendo. Eu, como empresa, eu quero estar em contato com o médico o quanto antes, né? E às vezes esse ciclo dele me conhecer, né? Bater um papo, entender o que eu faço, buscar informações, etc. Até um dia que ele eventualmente queira virar cliente do e-medicina, esse ciclo pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, né? E ele vai consumir informação e vai vendo que aqui ele tem informação útil a respeito de assuntos que são interessantes para ele. Não é da noite para o dia que ele sai de um e vai para o outro. Acho que a mesma coisa vai acontecer no mercado médico. Ótimo. Gostei da explicação, Rafael. E para o pessoal entender, para quem é, por exemplo, um software como a iMedicina, marketing mais administração, para quem é e para quem não é, porque é claro que como existem inúmeras especialidades da medicina, também tem médicos que, eu sou por exemplo, eu sou infectologista e não é para mim esse software. Para quem é e para quem não é? Legal. Hoje a gente atende todos os médicos que atendem em clínicas e consultórios. O nosso foco ele sempre foi aquele consultório ou aquela clínica que tem menos foco burocrático, mais foco prático, né? Vamos colocar assim. Então, se a clínica já tem um porte um pouco maior, que precisa de controle de processos como gestão de estoque, faturamento, atende muitos convênios e esse é uma área sensível para ela, eu acho que já saiu do foco do e-medicina. O e-medicina é aquele software que ele foi feito para ser o software do consultório, do médico que atende isolado ou em clínicas pequenas que não tem necessidade de gerenciamento mais amplo da cadeia de negócio que está em torno do atendimento. Nesse sentido, a gente costuma dividir os consultórios aqui em 2 grandes grupos. Eu tenho os consultórios que eu chamo de consultórios de meio e eu tenho os consultórios que a gente chama de consultórios de fim. O que eu quero dizer com isso? Consultório de meio é aquele que o paciente vem, ele passa por ele e depois ele vai para outro profissional. Estou falando dos cirurgiões, eu estou falando de alguns profissionais que tratam determinadas patologias que o paciente se cura e não tem que retornar mais. Esse tipo de consultório é aquele consultório que ele se beneficia sempre da alta rotatividade, então ele tem que estar sempre atraindo novos pacientes. Esse tipo de consultório ele vai se beneficiar mais das nossas soluções de marketing e de atendimento. Os consultórios de fim, por outro lado, não são aqueles consultórios que o paciente vem e tem que ficar a vida inteira retornando para poder acompanhar uma doença crônica ou alguma situação que ele vai precisar de voltar. Oftalmologia, por exemplo, né? O paciente vem e ele tem que todo ano retornar no oftalmologista. E eventualmente a gente atua como meio também, né, nas cirurgias e determinados procedimentos, mas o paciente ele vem e se fixa. Nesse tipo de consultório, a gente atua mais com as ferramentas de relacionamento que a gente vê que a gente consegue baixar muito o custo vamos colocar assim, de retorno para ele. Mais fidelização do que atração. Mais fidelização do que atração. Então, no fim das contas, independente de onde o médico está, ele vai se beneficiar. Para quem não é o e-medicina, né, vamos agora falar um pouquinho a respeito disso. A gente tenta se especializar e focar em soluções para o médico de uma forma geral, mas aquele médico que está focado em crescer a base de consultórios, crescer a base de pacientes. Né? Se ele já tem uma base de clientes estruturada, já sólida, que já tem já está fidelizado a ele, né? E retorna sem a necessidade de uso de ferramenta, a gente entende que ele não vai tirar o máximo da plataforma. Já aquele que está em formação de clientela é aquele médico que costuma ser o alvo de plataformas como a do e-medicina, né? É interessante a gente falar de startup, software, automatização no processo de, por exemplo, captação de pacientes, sendo que durante muito tempo o que o médico fez? Aqui é o ciclo que eu sempre falo para você, o ciclo da frustração. Que ele sempre achou que para eu captar paciente, quem vou procurar? Uma agência de publicidade. E aí cada 6, 7 meses, eu sempre falo 8, né? Depois de 8 meses, Vitor, eu não estou satisfeito, você me indica uma agência? Para quê? Porque se eu te indicar uma agência, daqui 6 meses você não vai estar satisfeito também. Porque é complexa essa questão de captação de pacientes. E uma agência como que você vai explicar 30 anos de medicina para quem estudou publicidade e tem 20 anos de idade? É complicado, e aí sempre vai causar essa frustração. E aí quando você tem uma automatização, um software já melhora muito nesse quesito, né? Muito interessante. Rafael, você tem alguma história, algum case na verdade, né? De algum desses mais de 1000 médicos que já passaram pela medicina e a transformação, porque a gente
tudo isso que a gente está falando é transformação na área da saúde. Né? A transformação que o iMedicina causou na vida dele. E, gente, eu não estou aqui para falar de iMedicina porque o Vitor conhece o Rafael ou porque o Vitor trabalha para a medicina. Não, é porque se você segue meu canal, tudo que é inovação na saúde, vale a pena eu trazer para você ver como as coisas já estão acontecendo. Já passou daquela, temos um problema e não tem como resolver, entendeu? Então, você tem alguém que já passou por esse processo, você pode contar aqui pro pessoal? Claro, sem dúvida. Eu vou contar o mais recente, porque é o que está mais fresco na memória. A gente tem um case do Heitor Lima, ele é um neurologista lá em Brasília. E ele acompanha a gente desde do lançamento do Medicina, que foi em 2016, né? Então ele está junto com a gente na evolução do sistema desde a época que a gente de fato começou. E naquela época a gente tinha pouco software, pouco robô que automatizava as coisas, então a gente tentava transformar isso mais em conteúdo, curso e treinamento para ele poder fazer as coisas. E aí o Heitor, ele começou a tentar aplicar os cursos, mas ele começava a ver, cara, até eu entendi a lógica do que eu tenho que fazer, mas eu não tenho tempo, eu não sou especialista em marketing, eu não quero ficar bolando campanhas, bolando estratégias aqui, eu queria alguma coisa um pouco mais plug and play, né? Eu coloco aqui, o negócio já está rodando no meu consultório. O Heitor, ele serviu pra gente muito vamos colocar assim, de orientação para a gente poder desenvolver as ferramentas que automatizariam o que ele precisava de fazer. E aí, quando a gente lançou os planos que eu estou te falando agora, né, com robôs, com gerenciamento de todos esses 3 pilares do consultório, que vai desde atração, atendimento e fidelização, o Heitor começou a utilizar as ferramentas do Medicina e ele notou em mais ou menos 8 a 10 meses um aumento de 70% do volume de atendimentos do consultório. Mas ele conta que foi a gente começar as campanhas, ele, a secretária, a administradora lá do consultório, começou a notar automaticamente um aumento do volume de ligações para o consultório, que obviamente refletiu no aumento de faturamento, né? E dali para frente, com as ações de relacionamento, acaba que aqueles pacientes que se consultavam com ele, que antes ele perdia, não perde mais. Consequência disso é um aumento absurdo do volume de atendimentos que tem, né? E os pacientes de fato ficando e gerando mais negócio ali internamente, né? Bacana, vou estudar depois sobre o Heitor. Show de bola. Mas eu acho engraçado isso, porque startup, o pessoal, quem é um pouco leigo, ele acha que é o seguinte, poxa, um dia você estava tomando um banho, você teve uma ideia, aí você foi lá, contratou um time, fez uma ideia e depois apresentou para o mercado. Não é bem isso. Você tem uma ideia, só que aí os seus clientes eles ajudam a construir o produto, porque é em cima das necessidades das pessoas que você vai construindo, então é uma construção contínua, né? Startup, esse mundo que é bem falado, mas pouca gente conhece, né? É uma construção contínua disso, né? Exatamente. Isso é muito legal porque a gente mantém o software vivo, né? Ele está sempre respirando o que os clientes estão precisando. Isso é muito legal, porque a gente não é nós contra eles, é nós e eles, né? A gente tem um objetivo em comum, que é levar mais informação para mais pacientes, garantir que o paciente se engaje com o médico e tenha uma experiência diferenciada com ele. E a gente só faz isso em parceria, né? Então eu preciso muito escutar os clientes para poder propor soluções tecnológicas para poder fazer ele avançar da forma como ele gostaria. Ótimo. E Rafael, já sofreu na pele esse problema, essa necessidade? Porque antes de ser startupeiro, entre aspas, antes de fundar o iMedicina, de ter uma startup, você tinha consultório, era médico. Você sofreu esse problema e aí, poxa, eu vou resolver um problema que eu já sofri ou para você era tudo normal, a agenda era sempre lotada, como é que funcionava? Não, obviamente não foi assim no começo, mas eu também não tive esse momento antes de ser startupeiro, né? Porque eu gosto muito de dizer que eu sempre fui muito viciado em tecnologia e programação, então eu gosto de programar software desde antes de entrar na faculdade de medicina. Aí quando eu entrei, eu fiz medicina aqui na UFMG, aqui em Belo Horizonte, né? Eu ainda desenvolvi, junto com alguns amigos, uma outra startup, né? Que era uma plataforma de e-commerce. Eu auxiliava lojistas a venderem produtos pela internet, né? E aquilo, aquela lógica ficava muito grudada na minha cabeça, sabe? Eu via uma sapataria numa lojinha de esquina aqui em Belo Horizonte, vendendo 10 mil reais físico e vendendo quase 200 mil pela internet. E isso fazendo gerenciamento de campanha, marketing, gerenciamento da base de clientes e fazendo tudo isso. Quando eu montei o meu consultório, a história foi até engraçada, né? O primeiro consultório eu montei num bairro aqui em Belo Horizonte chamado Barreiro, né? O bairro ele é bem movimentado, a gente montou num andar do prédio e a gente imaginou, né? Pô, tô montando um consultório, a gente vai rodar uns panfletos ali na rua, essa coisa toda, o consultório vai encher porque a gente é bom de serviço, o negócio vai ficar excelente. Cara, foi um ano ali de panfleto e tentando aumentar a clientela de várias formas, fazendo atendimento fantástico, os pacientes saíram de lá assim, amando o atendimento, mas
aumentava assim, né? Saía de 3 pacientes por semana para 4 depois de 3 meses de atendimento, né? Então o ritmo não era da forma como gostaria. E a gente acabou percebendo que a gente estava trabalhando em plantões, clínicas, hospitais, e com esse dinheiro a gente estava bancando bancando empreendedorismo no consultório, né? Bancando a brincadeira, eu gosto até de falar dessa forma. Esse consultório a gente fechou, decretamos falência porque a gente não conseguiu engrenar e fazer ele faturar o volume que precisava. Segunda coisa que a gente fez, montou um segundo consultório, eu e os meus sócios, né, montamos um segundo consultório dentro da sede de um grande convênio aqui em Belo Horizonte, com a promessa de que, olha, eu vou te dar demanda e você ainda pode atender. Você está na minha sede, mas não tem problema, você pode atender os seus pacientes de outros convênios e particulares. Pô, melhor dos mundos, né? Montamos toda a estrutura. Foi só começar a atuar que começou a vir os cortes. Não, agora você não pode atender tal convênio, agora não, agora eu vou diminuir o valor da consulta do negócio. E aí o caos instalado, né? Foi quando veio um estalo, né? De, será que se eu fizesse a mesma coisa que eu estava fazendo para o sapateiro, para o meu próximo consultório, né? Estruturar um pouco melhor os processos que de fato me agregam valor. E quais são esses processos? Um consultório fatura mais quando ele capta mais gente, quando ele capta mais cliente. Então, se eu tiver um pouco mais de ciência na minha atração de paciente, se eu tiver um pouco mais de ciência no monitoramento da melhoria contínua do meu consultório, ou seja, se eu conseguir coletar feedbacks verdadeiros dos meus clientes, dos meus pacientes, que me falam como está o meu consultório e como é que eu posso fazer para poder melhorar, né? Quais são os pontos que eu devo ter de atenção ali no dia a dia da operação. Se eu tiver isso de uma forma mais científica. E se eu garantir que o paciente que se consulta comigo, ele vai fazer duas coisas, que é retornar para as consultas que ele deveria, indicar o meu serviço mesmo, não é só, eu gostaria que ele fizesse um boca a boca, não, eu tenho como influenciar esse processo de boca a boca. Então eu comecei a pensar, se eu conseguir ter um pouco mais de controle sobre esses 3 processos, eu acho que tem uma possibilidade melhor de eu fazer isso. Foi aí que, antes de ir para o terceiro consultório, eu assentei a bunda na cadeira e comecei a programar a primeira versão do Medicina. Então eu falei assim, olha, beleza, eu vou desenvolver uma plataforma que vai me ajudar na captação de pacientes. Como que a gente faz isso para as lojas? Eu comecei a fazer a mesma coisa para o meu consultório. Beleza, agora no atendimento, como que eu posso garantir um fluxo dentro de um prontuário eletrônico que vai garantir o feedback e a melhoria contínua do meu processo? Desenvolvi essa parte. Ok, e agora que o paciente sai do meu consultório, como que eu faço que ele volte sem eu precisar de confiar se a secretária está entrando em contato da data certa, se ela está sendo educada ou não no telefone? E aí, com esse piloto desenvolvido, eu fui para o mercado. E aí a história foi um pouco diferente, né? Que eu comecei a ver previsibilidade no aumento da agenda. Em 3 meses eu consegui encher o primeiro consultório. Não foi só de particulares, foi de bastante convênio, mas a gente tinha já nessa época ausência de horário vago. E depois a gente começou a fazer uma migração para particulares. Eu, quando abandonei o atendimento no consultório, o consultório faturava, eu lembro do último mês de faturamento do consultório, em torno de 50 e alguma coisa, 50 e poucos mil só em valor de consulta. O que eu considero um sucesso razoável, e tenho muito orgulho de falar isso porque veio de trabalho, não veio assim, não foi com técnicas do Dr. Bumbum da vida, foi com técnicas, né, mais estruturadas e eficientes. E dali pra frente, começou a fazer sentido do ponto de vista de propósito de vida, levar isso para mais pessoas. Foi quando eu comecei a fazer uma transição para transformar aquilo que era no meu consultório numa plataforma de tecnologia para mais consultórios utilizarem. Eu abandonei o consultório em 2016. Aí eu comecei a focar mais aqui, aí a empresa tomou uma proporção maior do que aquela que eu imaginava que tomaria, ainda bem, e aí eu comecei a me focar aqui. Então hoje eu dirijo a empresa, estou aqui e coloco meu olho sobre todas as estratégias que a gente implementa aqui na prática de todos os clientes. Olha só que bacana, no começo da conversa eu falei que era um médico empreendedor, agora já está mudando, é um empreendedor que é médico. Um empreendedor que é médico. Não conhecia essa história, bacana, bacana. Pra gente finalizar, tem muita gente que talvez vai assistir esse vídeo daqui 1, 2, 10 anos nesse YouTube da vida, vai escutar o nosso podcast e tá ainda numa residência, tá ainda numa faculdade. Tem aquele médico também que no turbilhão que é a medicina na vida, né, que não dá tempo nem da gente parar e pensar na nossa carreira. Tem médico que fala pra mim, Vitor, depois de 15 anos eu parei um final de semana e pensei na minha carreira e resolvi mudar. Entendeu? Durante 15 anos ele ficou no piloto automático só trabalhando. Se você está num desses dois casos, está no começo de carreira, ou se você quer agora então parar para pensar na sua carreira, é legal a gente ouvir. Eu sempre gosto de abrir para as pessoas que eu entrevisto aqui, na verdade que eu bato papo, isso é uma entrevista. Com certeza. Abrir para falar um pouco, como você tem um know-how grande, convive aí mais de 1000 clientes médicos, já teve clínica, já faliu uma clínica no começo, mas depois já teve uma de sucesso, já passou por alguns percalços aí nessa vida na medicina. A gente não quer fazer previsão de nada, mas
Que rumo você acha que a medicina no Brasil vai tomar no futuro e como o médico tem que ficar atento para esses novos rumos? Legal, eu acho que a medicina no Brasil vai ficar cada vez mais competitiva, com serviços de cada vez mais qualidade, mais profissionais, e eu consigo enxergar de uma forma bem clara que estruturar os processos de forma sólida vai ser diferencial competitivo no mercado. Então hoje o que é caseiro, né? Cada médico faz de um jeito, cada um tem o seu gosto pessoal, isso vai começar a dar lugar para empresas mais estruturadas na área de saúde que vão virar verdadeiros gigantes, sabe? Eu consigo imaginar que consultórios pequenos que fazem um serviço muito cadenciado, muito certinho, muito regrado, que são previsíveis, que o paciente é igual ao McDonald's, sabe? Você vai no McDonald's, você vai comer um Big Mac, você sabe como o Big Mac é antes de colocar o Big Mac na boca. Então, a mesma coisa eu acho que vai acontecer na área de saúde. Quando os serviços começarem a ficar previsíveis, porque tem os processos tão bem estruturados, eles vão ver que, opa, se eu aumentar e investir para poder aumentar o meu tamanho, mantendo a mesma qualidade, eu vou conseguir dobrar o volume de clientes. E aí ele vai começar a pegar clientes de serviços que não estão tão estruturados assim, que vão acabar perdendo cliente porque os pacientes vão perceber que eles não têm um serviço tão consistente assim. Ele vai num dia, a secretária trata de um jeito, né? Oferece um café, dá para ele uma revista, o atendimento é rápido. Ele cria uma expectativa de que no próximo vai ser assim. Ele vai no outro dia, 2 horas para ser atendido. Putz, aquilo ali já começa a dar uma quebrada na experiência do paciente. Então eu acho que os serviços conseguirem ter maestria na condução da experiência da jornada do paciente como um todo, né? Fazer com que a vida do paciente seja mais linear ali, entre eu sair de casa, agendar uma consulta e voltar para a minha vida cotidiana, né? Quanto menos trauma eu tiver nesse fluxo, eu acho que esses serviços vão começar a despontar. Então, como eu acredito muito nesse caminho, é fácil de enxergar que a gente vai ter polarização dos serviços. Então, a gente vai ter grandes clínicas, grandes empresas médicas contratando profissionais a custos cada vez menores, e o que a gente está vivendo nessa mudança de mercado hoje justamente ainda há uma oportunidade para todo mundo que quer se diferenciar e ser o líder desse movimento, se posicionar da forma como deveria, sempre centrado no paciente que não tem como dar errado, entendeu? Se você faz um serviço de qualidade e profissional, né? Não caseiro, a tendência é óbvia que você não perca a sua base de clientes e que você consiga caminhar para expansão, não para retração, né? Muito bacana. Eu certamente não sabia o que você iria responder, para que lado você iria conduzir essa resposta. Como você conduziu para o lado do processo, acho bacana, porque isso é muito pouco falado e explorado. Eu lembro até hoje de um conteúdo que eu enviei para a minha lista de médicos, por e-mail, até tem um vídeo meu gravado no YouTube, que era: quero ser um franqueado da sua clínica. Que na verdade eu explicava o seguinte: se alguém chegar hoje para o seu consultório e falar assim, eu vou te dar R$1 milhão para o seu consultório. Se eu comprar hoje, se você me der a chave, esse consultório funciona sem você, médico. Se eu comprar hoje, eu consigo replicar esse teu consultório em todo o Brasil, ele já tem os processos todos feitos? Se a resposta para essas duas perguntas foi não, é porque você não tem processo dentro do seu consultório. Vitor, mas o processo é importante para dentro do consultório? Durante muito tempo, o médico, todo o tempo, o médico se preocupou em quê? Em contratar administrador e administrar um consultório, mas não em criar processos. Porém hoje, e aí vai 2 dicas para você, o livro Mito do Empreendedor fala muito sobre isso, processo turnkey, como transformar desde um açougue na esquina, ou um consultório, uma clínica médica, em um McDonald's da vida, ou seja, criar processo, aquela coisa que você falou, do Big Mac. Eu sei que se eu comer na Califórnia, o Big Mac é o mesmo, se eu comer no Brasil, o tempo de espera é muito parecido, a forma como que a pessoa vai sorrir para mim e vai se despedir de mim, vai pegar o meu cartão e vai passar na máquina é praticamente o mesmo, e assim cada vez mais na área médica. Por isso, você falou aqui do doutor consulta, e o doutor consulta tem processos muito fundados. Eu acho interessante a gente ter partido para esse lado para falar de processo. Então é mais uma ideia para você, doutor, começar a entender, pesquisar e estudar sobre processos. Do mais, esse bate-papo que era para ser de 15, 10 minutos, ficou um pouco maior, mas quem ganhou com isso foi você. Eu tenho certeza que foi um bate-papo que vai trazer muitos insights para você que é médico, que está ainda, que pausou esse período da vida para pensar na sua carreira. Então, obrigado pelo seu tempo, primeiramente sempre, sucesso na sua carreira, doutor. Eu vou deixar para o Rafael fazer as considerações finais. As minhas se você gostou desse vídeo, clique aqui para curtir, envie para os seus colegas,
seus colegas médicos, com certeza vídeos como esse, bate-papos como esse, só tem a agradecer o mercado da medicina. Rafael, com você, as considerações finais e, é claro, contato da medicina, contato seu para quem assistiu aqui lhe conhecer. Legal, Vitor, eu que te agradeço aí, agradeço o pessoal que está até agora também, né? O bate-papo foi prolongado. E eu queria só deixar uma mensagem final que muito profissional, né? Muito médico, ele acha que fazer marketing é uma coisa muito tabu ainda, né? Ele não deveria fazer, etc. Mas eu gosto de pensar do contrário. Quando os bons médicos não possuem impacto, né? Eles não têm visibilidade, eles não alcançam a massa crítica de pacientes que deveriam, ele está dando espaço para o mau médico fazer. Então, num cenário ideal, eu gostaria muito que todos os médicos fizessem, porque marketing ele nada mais é do que uma forma de potencializar o alcance daquelas pessoas que precisam de mais visibilidade, mais negócios girando, no nosso caso no consultório. O cara que é um mau profissional, que ele é ruim de serviço, o marketing ele só faz ele caminhar mais rápido para o insucesso. A gente tem vários exemplos, não dura, sabe? O Dr. Bumbum, beleza, ele bombou durante alguns meses, mas a conta chega, é inevitável. Então, quanto mais exposição a gente tiver dos bons profissionais, a gente vai munir a internet de boas informações, de boas saídas para os pacientes que precisam de ajuda, né? E eu gosto muito de pensar isso, que até recentemente, não sei se você sabia, quando a gente digitava a palavra suicídio no Google, aparecia na 6ª posição um vídeo do YouTube de uma adolescente de 16 anos ensinando as amigas formas que elas podiam utilizar para poder se matar. Nas primeiras 6 posições não existia nenhum resultado de algum profissional qualificado. Era resultado leigo, né? Hoje essa situação já tá mudando. A gente já tem alguns psiquiatras aqui do Medicina com sites, com páginas, com artigos no blog superiores aí nessas posições. E isso me deixa muito satisfeito e feliz porque é alguém que deixou de encontrar uma informação leiga e passou a encontrar uma informação de alguém que estudou 6 anos, mais 3 para poder fazer psiquiatria e se especializou no assunto. Então, não, até arrepio na hora que eu falo, mas marketing para mim é isso, é dar a oportunidade das pessoas buscarem informação de qualidade de quem sabe o assunto. Eu falo muito isso com a questão do Dr. Google. Você tem 2 opções para lidar com o Dr. Google, que dá uma realidade que você não controla mais, né? Nunca controla, mas não controla. Quando o paciente chega até você com uma informação falsa, uma informação desencontrada do Dr. Google, geralmente você tem 2 formas de lidar. A primeira é falar para o paciente que ele está errado e achar que aquilo é ruim e brigar contra o Dr. Google. Você nunca vai ganhar do Dr. Google porque ele existe, você queira ou você não. A outra é conscientizar as pessoas. Então vamos participar do processo, mas do lado positivo. Vamos eliminar esses maus profissionais que, querendo ou não, usam de um certo charlatanismo para falar de patologias e vamos então utilizar o Dr. Google a nosso favor. Isso é incrível. Rafael, obrigado. O pessoal te encontra no blog, site, como que é? O blog é um ótimo canal. É só digitar blog.imedicina.com.br. E se quiser conhecer o iMedicina, www.imedicina.com.br. Lá no site do iMedicina tem um menu superior que ele clica lá, se eu não me engano, materiais educativos e e-books. Então ele vai encontrar, a gente tem mais de 40 e-books lá sobre vários desses assuntos que nós estamos conversando aqui, todos gratuitos, para quem quiser aprofundar em alguns assuntos. Tá certo, doutor? Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, sucesso na sua carreira. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Obrigado.